dia. Há 50 anos chegava ao fim uma das mais sangrentas e cruéis páginas da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que se espalhou por quase todo o planeta e causou a morte de milhões de pessoas. O Brasil não ficou de fora. Mais de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira foram mandados para o norte da Itália. E lá, além do inimigo, tiveram de enfrentar um inverno rigoroso. É sobre a participação histórica dos nossos pracinhas na guerra, o Globo Comunidade de hoje. A Segunda Guerra estourou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Na época, o nazismo avançava pela Europa, conquistando territórios e exterminando os judeus. Contra o poder de Hitler, que queria dominar o mundo, o primeiro levante foi da Inglaterra. Era o começo da batalha. Unidos, Japão, Alemanha e Itália formavam os países do eixo. A notícia chegou logo do outro lado do continente. Em represália, a América rompeu relações diplomáticas com os agressores. Em seguida vieram os ataques. Uma base militar americana no Havaí foi destruída por aviões japoneses. Na costa brasileira, nossos navios cargueiros começam a ser bombardeados por submarinos alemães. 32 cargueiros afundaram, matando 1.000 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O Brasil chegava no fim de 1942 humilhado. Em 43, nasce a Força Expedicionária Brasileira para lutar no lado dos países aliados. 25 mil homens, entre soldados e oficiais, saíram do Rio de Janeiro para o norte da Itália. 444 morreram em combate. Dos 25 mil homens que o Brasil mandou à guerra, 1.500 foram recrutados no Paraná. Boa parte da história desses heróis é contada nesta praça em Curitiba, onde está o Museu do Expedicionário, um prédio que foi construído com o dinheiro de campanhas dos próprios ex-combatentes. No museu, todo o espaço é reservado para a história da guerra. Diariamente, alunos das escolas públicas vêm aqui saber o que aconteceu. Em meio a metralhadoras, bonecos fardados com trajes da FEB, mapa da Itália, onde aconteceram os combates, e fotografias. Muitas fotografias, as crianças vão aprendendo o significado do apelido carinhoso que os brasileiros receberam na guerra, pracinhas. Aqui também é possível conhecer alguns pracinhas. Todos os dias um grupo se reúne no fim da tarde. Eles contam piadas, batem papo, tomam cerveja, nem parece que foram à guerra. O caçula desta turma tem 70 anos. Entre os heróis paranaenses, um deles ficou muito famoso. Sua foto foi publicada na época por jornais do mundo inteiro que noticiavam o desembarque das tropas aliadas na Itália. O primeiro a descer do navio era o tenente Tomás Walter Irvensey, hoje presidente da Casa do Expedicionário. Ele fala da foto com orgulho, mas diz que a fama que ela trouxe foi pura coincidência. É uma coincidência justamente histórica, né? Que recebi a missão de, devido à minha função de oficial esclarecedor, observador avançado, esclarecedor, então de seguir com o meu pessoal para demarcar o estacionamento da minha subunidade. Então, com isso, eu recebi essa missão e a terceira bateria a qual eu pertencia que recebeu a missão de desembarcar em primeiro lugar. E aí, essa coincidência dessa fotografia. Então, eu me sinto, assim, bastante orgulhoso ao rever a fotografia. Toda vez que passo por aqui, eu não conto para as pessoas quando eu visito, assim, que a minha fotografia eu passo direto. Mas, quando alguém pergunta, a gente relembra o fato aí do desembarque. Foi emocionante porque havia toda uma tropa americana ali recepcionando, né? Tocando o hino nacional no desembarque, que à frente, assim, o primeiro a desembarcar foi o nosso comandante, Mascarenhas de Moraes, o general Mascarenhas de Moraes, para receber as honras militares. Então a tropa, quando desembarca, aí fui eu o primeiro a desembarcar. E aí desembarcamos ao som do hino nacional. O senhor sabia dessa foto? Não, não sabia. Quando ainda na Itália, logo que cheguei, uns 2 meses depois, recebi uma correspondência aqui de casa dos meus pais e meus irmãos, junto com a correspondência, esta fotografia aqui publicada pelo jornal aqui de Curitiba, na época O Dia.
Ele recortou do jornal O Dia a fotografia e me mandou e fazia então uma pergunta na fotografia: é você? E aí eu reconheci. E de fato essa fotografia depois foi publicada em muitos jornais e revistas, né, pelo mundo afora, como sendo o primeiro pracinha brasileiro a pisar o solo italiano em 16 de julho de 1944. No próximo bloco, você vai ouvir depoimentos de quem sentiu na pele os horrores deste grande conflito e conhecer as histórias curiosas que aconteceram à margem da guerra envolvendo os nossos pracinhas. Um instante só. Que hoje faz uma homenagem aos heróis que foram à guerra. Até lá, no meio dos combates, o jeitinho brasileiro estava presente. Ainda neste bloco do programa, você vai conhecer a história de um pracinha que, disfarçado de camponês italiano, conseguiu salvar a vida embriagando um batalhão inteiro de alemães. Antes, vamos para a frente de batalha, saber como agiam nossos heróis no corpo a corpo com o inimigo. O coronel Pércio Ferreira está hoje com 78 anos. Durante a campanha na Itália, foi segundo-tenente numa divisão de infantaria, daquelas que ficam na linha de frente. Chegavam sempre antes dos carros blindados, varrendo o terreno e abrindo caminho. O coronel conta que para o soldado que vai à guerra, não há treinamento que afaste o medo. No campo de batalha, o homem brasileiro tremia, diz ele. Ao mesmo tempo era um guerreiro, capaz de se adaptar às mais terríveis situações com uma velocidade impressionante. O pracinha nosso, ele é especial. Viu? Isso, mal instruído, mas era especial, porque ele se adaptava muito bem e em curto prazo ele absorvia os ensinamentos, de modo que em pouco tempo nós tínhamos soldados já em condições para combater. E no final ele era um soldado e combatente mesmo, e o resultado foi espetacular, não só em Monte Castelo, como Montese, Castel Novo, e no final, no fecho geral, que foi Fornovo e Colec. O coronel sabe tudo sobre os equipamentos de guerra. Lembra detalhes dos aviões P-47 que tanto ajudaram aos americanos. O pequeno tanque que está hoje na Praça do Expedicionário em Curitiba é um presente à cidade. Para o coronel, é uma doce lembrança da guerra. Como é que você chamava esse tanque lá na guerra? Nós chamamos de perereca, porque ele tem uma silhueta muito fina, está parecendo de fato uma perereca saltando pelos obstáculos, essa coisa toda. É um carro de combate leve. Não assustava muito? Não assustava porque o calibre dele é muito pequeno, 37 milímetros, os efeitos que ele fazia eram muito pequenos, de modo que não era muito usado. Não. Mas ficar atrás deles ajudava muito? Ajudava porque era uma proteção coraçada, né? Então, contra as armas de infantaria, ele apresentava bom obstáculo, boa defesa. Mas contra a artilharia ou um canhão anticarro, aí ele deixava muito a desejar. Como todo militar, o coronel também é um homem determinado, às vezes durão, confirma. O coronel se alistou em 39, sabendo que poderia ir para a guerra. Foi porque quis, para defender a pátria. Mas tem horror às bombas, até nos tempos de hoje, mesmo sendo festa de São João. O coronel conta que o maior problema dos pracinhas é a neurose que ficou da guerra. A neurose é um fato. Eu tenho neurose. Quando o senhor ouve uma bomba aí, uma comemoração? Já me atirei no chão, visto já há muitos anos. Isso é um problema que afeta quase todos? Todos. De um modo geral, afeta todos. Por mais equilibrado que se seja, esses efeitos ficaram no âmago da alma, visto? E a gente sente, visto? Às vezes, visto, o sonho traz a lembrança dos momentos cruciais que ficaram marcantes, né? E a pessoa no sonho atua como se lá estivera. Coitado de quem está do lado, então, da esposa, hein? Exatamente, ela sofre. Já dei algumas bordoadas. Mas o brasileiro na guerra não é só combate. Quem garante é o médico, jornalista e pracinha aposentado, João de Deus Freitas Neto. Ele também é um dos nossos heróis. Bem é verdade que ficou na retaguarda, cuidando dos feridos nos hospitais. E dos acampamentos,
só lembra de histórias curiosas para contar. É um exemplo muito interessante de espírito criativo, né? De desprendimento, coisa que surpreendeu até os soldados profissionais da própria Alemanha, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, as autoridades sanitárias das Forças Aliadas, em determinado momento, principalmente em janeiro, tema de gelo, acordaram por um fato. Tem gente de país tropical enfrentando temperatura de 20 graus abaixo de zero. Então deve ter muitíssimos casos de pé de trincheira, que é o congelamento das extremidades. Então telefonaram para o nosso QG e perguntaram quantos casos de trincheira nós tínhamos. Aí informaram, não temos nenhum. Mas como não temos nenhum? Não temos nenhum. Eles não acreditaram e foram ver. Então aconteceu o seguinte, nós tínhamos o combate boot, que era uma bota. E um pouco antes de nevar, nós recebemos galochas para neve, que punha por cima do combate boot. E a bota aperta. Então ela sempre diminui a irrigação sanguínea. Então não sei se por intuição, o pracinha brasileiro, ele tirava o combate boot e usava só a galocha, né? Era grande. Só a parte de cima. Só a galocha. E punha a palha. Então o que acontecia? O pé ficava à vontade, não havia compressão, a irrigação era boa. Quentinho. E a palha, exato, a palha é um isolante térmico. Né? Então houve ordem dos soldados aliados, não usar o combate-boot e usar a galocha. Quer dizer, vamos dar um exemplo para a gente do primeiro mundo, né? Para mostrar o que é a criatividade do brasileiro, né? Outra lembrança de Freitas Neto é que a troca de mercadorias era comum entre soldados aliados. Muitas vezes, a criatividade do brasileiro levava a pior. Um colega nosso, até o Dekesh, que já faleceu, figura humana, interessantíssima. E o Dekesh era sargento do rancho, que controlava a alimentação. Então, o café usado, o pó de café era jogado fora. Ele pegou um cartucho, encheu de pó de café usado, e bem em cima ele pôs um dedo só do café verdadeiro, em pó. E foi pro bosque. O bosque, esse bosque era uma coisa impressionante, era uma troca de coisas. Você trocava cigarro americano por roupa, por senhorina, por uma série de coisas, né? Então, E a fraude estava lá, no cartucho. Exatamente. Então ele levou, aí o italiano viu, café do Brasil e tal, né? E quanto? E negociaram o preço, 5 mil liras. Aí o Dekesh deu e disse, olha, ligeiro que a polícia vem, então. Chegou dando risada com cartucho de liras. Chegou dando risada no acampamento, passou o italiano para trás. Só que quando abriu e foram ver, as liras eram falsas. Só tinha algumas por cima também. Não, eram todas falsas. Até nós gostávamos, disse, ainda um pouco de café bom você deu para eles, Dekesh. E quem seria um tal de soldado Mistica? Com este apelido só pode ser brasileiro. Nosso pracinha conta que o soldado conseguiu salvar a vida prendendo um batalhão de alemães porque foi criativo demais. Todo dia tinha um pelotão que dava uma patrulha para fazer aquela observação na Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém é aquele espaço entre as duas frentes. Era uma missão perigosa, então a patrulha saía sempre ao anoitecer, para não ser vista, e voltava antes do amanhecer, para observar a movimentação do inimigo. E tinha um soldado no pelotão do Colmar, que até hoje ele não lembra o nome. O Colmar faleceu já faz 1 ano e meio. Que o apelido era Mistica, era um carioca, como todo carioca, extrovertido e tal. Mistica. E estava saindo uma patrulha, que não era do pelotão do Colmar, e ele olhou, estava Mistica na patrulha. Disse, mas que loucura, Mistica, né? É comum no exército trocar serviço, né? Bom, esqueceu o episódio. 15 dias depois, saindo outra patrulha que não era do pelotão dele, estava Mistica. Mistica está ficando louco, não é possível. Aí que eu pego ele. Dia seguinte, Mistica. História essa tirando patrulha. Não, sabe o que é? Um companheiro meu, eu troquei com ele, não, 2 vezes. O que houve? Não, o que houve? Me conta para mim. Não, tenente, você vai estragar meu negócio. Que negócio? Me conta já. Sabe o que é, tenente? É o seguinte, eu arranjei uma italianinha na Terra de Ninguém. Então eu vou com a patrulha, está tudo calmo, eu me enrusto na casa dela. E na volta eles me pegam. Eu disse, mas não faça isso, você é um troço perigoso. Não, tenente, não, é por isso mesmo. Uns 20 dias depois, o Omar está na barraca, 4 horas da manhã, toca o telefone de campanha, o comandante da companhia queria falar urgentemente com ele. Ele estranhou, porque não tinha nenhum movimento, né? Quando ele saiu perto da barraca do comando, um movimento inusitado, gente entrando, saindo e tal, daí o capitão quer falar com você urgente. Ele entrou, uma patrulha alemã, tinha sido aprisionado, todos embriagados, e um civil italiano. Aí o capitão disse, olha, a nossa patrulha viu um movimento estranho numa casa, cercou a casa, e aprisionou essa patrulha alemã. Aí o Colmar disse, o capitão deve estar vendo um equívoco. A patrulha não é de hoje, não é do meu pelotão. Isso eu sei que não é, mas esse soldado é. Ele olhou, Mistica, paisano bêbado. Resumir. Chegaram os alemães,
a italiana para salvar o Mistica, ele tirou a farda, pôs uma roupa civil, do irmão dela, possivelmente, e já convidaram para tomar vinho. E o brasileiro, um mês na Itália, falava italiano, né? O alemão não falava nada. Tomaram um vinho, não importa, foi quando a patrulha brasileira chegou e prendeu todos. Aí o Colmar, ciente do que aconteceu, pediu licença para se retirar. Quando ele estava saindo, o Mistica, com uma voz pastosa de bêbado, disse: tenente, mande soltar aqui os meus amigos. E será que o lado bem-humorado também aparece na emoção de ex-pracinhas quando eles voltam ao passado para reviver as cenas de guerra? É o que você vai ver no próximo bloco. Num grande teatro ao ar livre, o Exército reproduz a principal vitória brasileira na Itália, a Batalha de Monte Castelo. Voltamos com o Globo Comunidade, que hoje faz uma homenagem aos brasileiros que foram à guerra. Para lembrar o Dia do Soldado, o Exército montou uma encenação no último fim de semana em Ponta Grossa, a maior que já houve até agora, sobre a tomada do Monte Castelo. Com realismo, vocês vão ver a principal vitória do Brasil contra os nazistas. A tomada do Monte Castelo foi a maior conquista dos nossos pracinhas na guerra. Na região dominada pelos alemães, era preciso chegar no alto de um morro e tirar de lá a bandeira do inimigo. A Força Expedicionária Brasileira enfrentou o inverno do norte da Itália. Outra desvantagem: as tropas de Hitler eram especialistas em camuflar bombas. Nos arredores do Monte Castelo, o campo estava todo minado. Mas ficou comprovada a bravura dos nossos soldados e a capacidade que o homem brasileiro tem de se adaptar a situações mais adversas. Nesta encenação, o Exército revive o dia da grande vitória, 21 de fevereiro de 1945. Aqui nossos heróis são soldados da 5ª Brigada de Infantaria da região de Ponta Grossa. A missão deles é chegar o mais perto possível da realidade. É tanto realismo que ninguém entra aqui na área de combate sem figurino de época. Aqui, jornalista é correspondente de guerra. Este local é uma casa-mata e a metralhadora é a arma contra o inimigo. A tomada do Monte Castelo exigiu várias tentativas. Da primeira vez, nossos soldados não tiveram chance. Os carros blindados, os aviões que lançavam bombas em voos rasantes, o cerco das tropas. Nada parecia destruir o inimigo. Do alto da montanha, os alemães controlavam toda a movimentação lá embaixo. No começo desta batalha sangrenta, só havia dor e destruição para a força aliada. Conquistar um pedaço de terreno em direção ao topo do morro só à custa de muito sofrimento. A artilharia contrária dava o troco ao menor sinal de avanço e tinha superioridade nos bombardeios. Os mortos iam sendo enterrados lá mesmo, perto dos campos de batalha. No atendimento aos feridos, um grupo se destacava. Enfermeiras da Força Expedicionária que se apresentaram como voluntárias. Elza Medeiros, hoje major da reserva no Rio de Janeiro, era uma delas. Da encenação, Major Elza seria apenas uma espectadora, mas levada pela emoção, foi para a frente de batalha e entrou de novo na guerra. Então nós temos que vencer essa batalha, vencer a morte. E vocês são esses soldados valiosos que vão destruir a morte. Sejam competentes, sejam carinhosas, sejam amigas e, acima de tudo, sejam brasileiras, defendendo a sua pátria no exterior. Eu conto com vocês, minhas colegas. É difícil, mesmo depois de 50 anos, a gente relembrar aqueles momentos difíceis que nós passamos no Teatro de Operações da Itália. A quantidade de feridos que nos chegavam, a expectativa, o pior de tudo era a expectativa
de você saber que tinha seus parentes, seus amigos ali, e que poderiam a qualquer momento chegar feridos ou mortos. Então, essa expectativa nos dava uma tensão permanente. Angústia Muito grande mesmo. E dizer, muita gente diz, vocês ficaram na retaguarda, não sentiram o problema de guerra. Mentira, nós sentimos muito mais, porque nós recebíamos feridos de todas as frentes. Então nós tínhamos as notícias de tudo que estava ocorrendo na linha de frente. E as enfermarias eram assim? Como essas... Em barracas de lona, sim. 99% das nossas enfermarias eram em barracas de lona, barracas de 60 leitos. E nós morávamos também em barraca de loma. E acompanhava a tropa em todo o avanço da... Sim, à medida que as tropas avançavam, os hospitais também avançavam. Aumenta o cerco. Com mais homens, mais aviões e mais carros blindados, nossas tropas partem para a batalha final. Uma tática de guerra. Os pracinhas tiveram de construir uma ponte para que os blindados pudessem avançar, passar por cima de um rio e chegar até o Monte Castelo. Uma passagem que ficava escondida por uma cortina de fumaça e assim longe do alvo alemão. A criatividade do pracinha superou a truculência das forças alemãs. No momento mais esperado, nossos bravos heróis conquistam o Monte Castelo. O vermelho, o branco e o preto da suástica foram trocados pelo verde e o amarelo. Os alemães foram banidos no norte da Itália, obrigados a um recuo de 400 quilômetros e derrotados pela garra de homens que sequer tinham a vantagem física. A guerra estava quase no fim. Mas terras que eu percorra não permita, Deus que eu vou, sei que eu vou continuar. Neste grande teatro, o exército gastou 30 mil bombas e pôde dar um treinamento completo a estes jovens que servem na divisão de infantaria da região. Foi uma prova de fogo. Para o Exército representa uma satisfação muito grande, não só por resgatar esse pedaço da história do Brasil, mas também por ver essa multidão da comunidade de Ponta Grossa e dos municípios adjacentes, juntos com o Exército, de mãos dadas com o Exército, mostrando que somos todos verde e amarelo. Enquanto a multidão acompanhava calada o grande final, a volta triunfante dos nossos heróis, o coração dos que sentiram tudo isso na pele batia mais forte. Eles estavam mais resistentes do que nunca. Era só aparência. No rosto de dezenas de pracinhas que acompanharam a apresentação, a imagem da realidade. Para o público, foi como a gravação de um filme. Para os heróis que foram à guerra, a encenação resumiu tudo, em 2 horas. 50 anos depois, a gente viver 50 anos depois de uma pós-guerra é qualquer coisa fantástica, hein? Voltar tudo aquilo de novo, na questão de 2 horas, 1 ano em 2 horas, é bastante para nós, né? É bastante. É uma cena para nós, para mim principalmente, eu não aguento o sistema nervoso, eu não consigo. Orgulho, e é um descanso, porque é mais uma vitória que nem na Primeira Guerra Mundial não conseguiram tirar o Monte Castelo do alemão, e na Segunda Guerra Mundial o brasileiro tirou. O senhor estava lá do lado e quando a bandeira do inimigo desceu e a nossa subiu? Para nós foi a maior glória, não tinha outras palavras. O senhor vê tudo isso aí de novo, como é que fica o coração? O coração de um velho ainda bate um pouquinho. Da minha terra natal, por mais terras que eu percorra, não permita, Deus que eu vou, sei que eu vou continuar. E o Globo Comunidade fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Até lá. Para você, um bom fim de semana. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse pé que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a minha
comunidade. Oferecimento Apolar. Para comprar o imóvel em Curitiba, ligue 223-4490. Esta